Fala galera, mais uma questãozinha de física aqui. Questão agora de mecânica, dinâmica, plano inclinado. Um bloco de 60 quilos sobe um plano inclinado que forma 30 graus com a horizontal. Pode-se afirmar que a força necessária para que o bloco suba esse plano com aceleração de 0,8 metros por segundo ao quadrado é em newtons de quanto? Bom, gente, primeira coisa aqui é desenhar, né, a situação para poder entender melhor o que está acontecendo aqui, beleza? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um plano inclinado, beleza? Vamos fazer aqui uma representação desse plano, certo? Temos o plano inclinado aqui, ok? Nesse plano nós temos um bloco, e esse bloco aqui ele sobe esse plano inclinado, que tem ângulo de 30 graus com a horizontal. Então aqui nós temos 30 graus. E repare que esse bloco está subindo, veja bem, sobe, ok? Então pode-se afirmar que a força necessária para que o bloco suba, ok? Então a direção do bloco é subir no plano, beleza? Ele quer saber qual é a força, pessoal, necessária para que esse bloco suba esse plano. Bom, primeira coisa em toda questão de dinâmica, gente, é você desenhar a representação de todas as forças que atuam nesse bloco. Vamos entender uma coisa aqui muito importante. O que nós temos aqui? Primeiramente, no centro de massa desse bloco, nós temos a aplicação da força-peso, ok? Força-peso. A reação, né, ao contato entre o bloco e o plano vai reagir ao contato do bloco. E essa força de reação do plano é a chamada normal. Reparem, pessoal, que a normal não está na direção do peso, ok? Isso porque o plano está inclinado. Então esse peso, na verdade, ele vai se decompor em dois vetores. Vamos ter um vetor horizontal em relação ao plano, né, inclinado, que é o chamado Px, e vamos ter aqui o vertical, que é o chamado Py. Repare que nesse caso a normal está se opondo a Py, ou seja, a normal é igual a Py. Mas veja bem, pessoal, se eu largar esse bloco aqui, e claro, desconsiderando o atrito, que a questão coloca aqui, ó, despreze o atrito, o bloco desce, prevalece Px, uma vez que a normal e Py se anulam. Então, se ele está subindo, é porque existe alguma força nessa direção e nesse sentido, que eu vou chamar de força F, ok? Bom, para que ele suba, a força F tem que ser maior do que Px, ou seja, nós vamos ter o seguinte, pegando aqui a segunda lei de Newton, o princípio fundamental, que diz que a força resultante que atua em um corpo é igual ao produto da massa pela sua aceleração. Lembrando que isso aqui é um vetor, estamos representando a força resultante. Pessoal, quantas forças atuam nesse corpo? O peso, decomposta em dois vetores, a normal e a força F. Só que a normal e o Py vão se anular, ok? Uma anula a outra. Vai sobrar F para cima e Px para baixo. Como esse bloco tem que subir, obviamente que F tem que ser maior do que Px. Então, colocar essa relação aqui dentro da resultante implica que F menos Px é igual à massa do corpo vezes A, ok? Bom, mas quem é Px? Repara aqui, gente, se aqui é 30 graus, esse ângulo entre Py e o peso também vale 30 graus, ok? Se nós fecharmos essa figura aqui, certo? Esse lado é igual a esse aqui, beleza? E esse lado Px é oposto ao ângulo de 30. Repare, olha, esse lado é igual a esse, ok? Então esse lado aqui é oposto a 30. Cateto oposto é seno. Então, na verdade, para calcular o Px, nós multiplicamos o peso pelo seno do ângulo dado, que no caso é o ângulo de 30 graus. Ou seja, Px vai ser o peso. Quem é o peso? O peso é o produto da massa pela gravidade, vezes o seno de 30, que vale 1 meio. A massa desse bloco, pessoal, temos aqui na questão 60 quilos. A gravidade, também a questão nos forneceu o valor de 10, normalmente é 10 mesmo. Então vamos ter Px igual a massa, 60 quilos, vezes a gravidade 10, vezes 1 meio. Ou seja, teremos aqui 600 dividido por 2, nós temos um Px de 300 newtons. Bom,
Pegando essa variável px e devolvendo aqui na equação da força resultante, vamos jogar esse valor aqui na fórmulazinha no lugar de px. Vamos ter finalmente que F menos 300, que é o valor de px, é igual à massa do bloco, 60 kg, beleza? Vezes a aceleração. Mas galera, cadê a aceleração? A questão fala aqui, né? Para que o bloco suba com aceleração de 0,8, ok? Então vamos multiplicar aqui, ó, 0,8 vezes 60. A força vai ser igual 300, passa para o outro lado, somado com 60 vezes 0,8, né? Ou seja, 60 vezes 8, certo? Daria 480, o que vai dar aqui no caso 48, que somando com 300, teremos uma força de 348 newtons. E essa, logicamente, é a resposta da questão, ou seja, letra B. Ok, galera? Muito importante ressaltar, gente, toda vez que o plano for inclinado, a força-peso será decomposta em um vetor PY e um vetor PX. O vetor PY se opõe à normal, que é a força de reação, né, entre o plano e o bloco. A importância de PY, pessoal, é em relação a FAT. Né? Vamos aproveitar aqui para relembrar um conceito. A FAT, força de atrito, é igual ao coeficiente de atrito μ vezes a normal. Repare que é muito importante você lembrar dessa relação de PY normal, porque nesse caso a normal vai ser PY. Então esse valor de PY ele é importante para o cálculo da FAT em situações de plano inclinado. E logicamente, que se você reparar aqui no triângulo, o PY é o cateto adjacente a esse ângulo. Se o PX é seno, o PY é cosseno, beleza? Só para relembrar e para dar esse toque para vocês. Galera, bons estudos. Qualquer dúvida, professor Bassalo está na área para te explicar e te auxiliar no que for necessário. E vamos que vamos!